Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus, né? Faz tempo que eu não faço live. Amém? Mas hoje eu fui incumbido, né? Com essa responsabilidade de estarmos aqui fazendo a EBD online. Amém? Hoje na responsabilidade da congregação do Porto Belo 2, amém? Glória a Deus. A igreja Porto Belo 2 manda um abraço a todas as congregações, amém? A todos os dirigentes, todos os irmãos, amém? E como o nosso tempo é bem curto, irmãos, ó, tem hora que dá uma escurecida aí, parece que eu dou uma sumida, né? É o jeito do negócio aqui, irmãos. Bom, como o nosso tempo é bem curto, eu queria falar hoje, né, nesse estudo, pequeno estudo, né, sobre o relacionamento do cristão, né. Eu coloquei crente no tema da divulgação, mas eu queria falar cristão, o relacionamento do cristão, né, o relacionamento do cristão com o mundo, né, pessoal chegando aí. Amém? Glória a Deus. O relacionamento do cristão com o mundo. Amém? Então, como disse já, agora de pouco, a congregação do Porto Belo, Paz do Senhor, Denise, André, a congregação do Porto Belo manda um abraço aí para todas as congregações, amém? Todos os dirigentes, presbíteros, missionárias, a todos, amém? Glória a Deus. Saudade, né, irmão? Esse dia, nossa querida irmã Serafina, lá no Porto Belo, estava comentando que ela está com saudade da EBD, né? Tomara que o ano que vem aí, nós possamos voltar com a EBD, né? Presencial, né? Que o pessoal tá com saudade mesmo, amém? Irmão, então eu tenho até 10h30, né? Então eu queria, como eu coloquei no tema, eu queria falar sobre o relacionamento do crente, do cristão com o mundo, amém? Com o mundo que nós vivemos hoje, o relacionamento do cristão com o mundo, amém? Glória a Deus. O texto ele vai se encontrar em 1 João
2, 15 e 16. Amém? Eu ia louvar um hino, né, para começar com um louvorzinho e tal, mas eu acabei esquecendo de pegar o violão lá e preciso afinar ele, né? Na verdade eu tô até sem violão, tô com o violãozinho aqui do meu amigo, companheiro, cunhado Davi, também tá ali no quarto ali. Então vamos fazer uma oração para iniciar e aí a gente entra aqui nesse estudo aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós viemos aqui nesta manhã para te louvar, para te exaltar, para engrandecer, ó Pai, o teu nome na beleza da tua santidade, ó Deus. E pedindo ao Senhor, ó Deus, primeiramente, né, que o Senhor venha com a tua bondade e a tua misericórdia e a tua graça sobre as nossas vidas. Essa mesma graça que nos fez acordar hoje, Senhor, essa mesma graça, essa bondade que nos faz estar aqui neste momento, né? Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui neste momento. Então, por isso nós agradecemos ao Senhor por essa bondade e por essa graça e por essa misericórdia. Ó Deus, e neste momento nós iremos meditar um pouco aqui na Tua Palavra. Eu peço a direção do Teu Espírito Santo, né? Pois a Palavra é do Senhor, é inspirada pelo Senhor. Então, aquilo que o estudo que está aqui, que o Senhor possa nos tratar conosco, que o Senhor possa trazer direção aos nossos corações, que o Senhor possa trazer aqui alguns alertas, né, para as nossas vidas e que o Senhor venha falar, né, ao coração dos irmãos que estarão assistindo agora ou que estarão assistindo depois. E lembrando sempre, ó Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para o Senhor, é dada ao Senhor. Assim eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmão Maria José, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, como quem está chegando agora, né, eu estava falando aqui, mandando um abraço para todos aí, tá bom? Todos os irmãos, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre o relacionamento do cristão com o mundo. O relacionamento do cristão com o mundo. Tá lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Esse estudo vai ser baseado neste texto. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Amém? Está escrito assim, é um texto muito conhecido da igreja, né, de todos os irmãos. Amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Amém? A paz do Senhor, irmão Alex, né? Alexandro, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, é um texto aqui de 1 João, capítulo 2, né? Que fala sobre o mundo. Não ameis o mundo, não ameis o mundo, né? Irmãos, quando esse texto que fala de mundo, no grego, a palavra mundo aqui é cosmos, né? Não é mundo, não é a Terra, né? Não é o planeta, certo? Porque nós amamos o nosso planeta, né? Por mais que nós não cuidamos dele, né? O ser humano não cuida dele direito, mas nós amamos, na verdade. No mundo chamado Terra, você
com certeza ama alguns lugares. Por exemplo, eu amo, né, esse ambiente geográfico que eu estou aqui, porque eu estou na minha casa, eu estou no mundo, na terra, e eu estou na minha casa com a minha família, né? Eu amo o bairro Jardim São Manuel, glória a Deus. Por quê? Primeiro, porque lá é a residência da minha mãe, lá temos uma congregação abençoada, que é do Jardim São Manuel, e lá eu tenho amigos, né, e irmãos queridos, então eu amo lá. Então, quando se fala não ameis o mundo, nós já entendemos que não está falando do mundo no sentido geográfico, da terra, né? Porque se fosse assim, então, né, quer dizer que nós não iríamos amar o seu emprego. Você ama o seu emprego? Não sei se você está feliz nele ou não, mas é de lá que vem o seu pão, né? E mesmo feliz ou não, nós temos que agradecer a Deus, né, por estarmos empregados, não é verdade? Então, quando fala aqui de mundo, não está falando do espaço geográfico, mas aqui o mundo significa um sistema, um vasto sistema, né, que é fomentado por Satanás, né, a parte de Deus, né? Esse mundo que está falando, ele consiste não só nos prazeres, né, imorais, pecaminosos, mas se refere à rebelião que nele age contra Deus. Esse mundo que fala aqui se refere a esse sistema que se rebela contra Deus e tudo o que fala sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a conduta, né? É esse mundo que vai de contramão com a vontade do Senhor Jesus, né? É esse sistema, né, que nós temos enfrentado aí. E isso, irmãos, esse mundo que fala aqui ocorre em quase todas as áreas humanas, né? Que nós vemos aqui. Por exemplo, Satanás, ele emprega essas ideias dele de agir contra a palavra de Deus nesse sistema, nesse mundo. Ele emprega na filosofia, né, na psicologia. Nós vamos ver nos governos, na cultura, na educação, né, na ciência, na arte, na medicina, aonde mais? Na música, né? Na música, sistemas econômicos, na comunicação, principalmente na comunicação em massa, esporte, agricultura, tudo que o inimigo puder usar, né, neste mundo que eu estou falando, que é esse sistema religioso, tudo que ele puder usar para ir contra Deus e contra a palavra de Deus, ele vai usar. Ele vai usar. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, né? A Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, né? Ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe, né? Então, ele comanda, né, muitas coisas ele comanda aí. Então aí ele tem usado muitos dessas profissões para atacar os cristãos, principalmente, e contra a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, Satanás, ele está usando hoje em dia a profissão médica. A profissão médica, para quê? Para defender e promover a matança de seres humanos através do aborto, né? Nós vamos ver também na agricultura. Isso é interessante, na agricultura, Satanás tem usado na agricultura para produzir o que? Drogas destruidoras na vida de pessoas e também o álcool, né? Vocês sabiam, né, que a droga e o álcool vem tudo da agricultura, vem da terra.
sendo que Deus disse para o homem: dominai a terra, né? Infelizmente, o que nós vemos hoje é o homem sendo dominado pela terra, né? Dominai a terra, dominai a terra. Infelizmente, o homem é dominado pela terra. Satanás, através da agricultura, ele vem aí promovendo substâncias como as drogas, a maconha, a cocaína, o crack, tudo vem da terra. O álcool, coisas que destroem famílias, né? Coisas que destroem pessoas, né? Então, o mundo jaz no maligno, ele tem usado muito isso, né? Ele tem usado também, queridos, o meio de comunicação, né? Ele tem usado o meio de comunicação que é para destruir os padrões divinos e as condutas, né? Ele tem usado esse meio de comunicação para destruir. E ele tem usado também a educação, que é onde ele está pegando mais nesses últimos tempos, a educação. Por quê? Ele é esperto, irmãos, ele é astuto, ele está agindo pensando no futuro. Então ele quer o quê? Ele quer começar a entrar na mente das crianças, através da educação, para que futuramente os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos andem contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, né? Mas eu já queria deixar bem claro aqui que Satanás, ele é um derrotado, amém? Porque enquanto estiver o Espírito Santo de Deus na terra, muitas das coisas, enquanto estiver a igreja aqui na terra orando, né, muitas das coisas, dos planos que ele vem tentando aí, vão ser frustrados, né, até a volta do Senhor Jesus, amém? Agora, uma coisa é certa, muitas coisas que nós estamos vivendo, daqui para frente, não vamos esperar, é lógico, a gente espera um tempo de paz, um tempo de vitória para todos nós, mas se você olhar pela Bíblia, o que vai acontecer é daqui para pior, irmão. É daqui para pior, sabe? Não espere melhoras quando se fala no mundo, nas atrocidades que nós vemos, né, que temos visto, né, através da violência, da matança. Não espere melhoras, porque o mundo é daqui para pior, né? Daqui para pior. Nós temos visto aí muito como fala, o feminicídio, né? Muitas mulheres sendo mortas por seus ex-maridos ou maridos atuais. Temos visto muitos homicídios, muitas atrocidades, né? Nessa semana eu fiquei até um pouco meio chocado, quantas mortes, né? Não só falando de pessoas conhecidas, mas falando assim também das vidas, né? Pessoas aí do anonimato, pessoas normais como nós, que geralmente eles entram só na estatística, né? Mas porém, muita gente morrendo, né? Então nós precisamos aí nos relacionar de uma maneira correta com o Senhor Jesus, né? Deixando esse mundo de lado, esse sistema de lado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar com o toque da trombeta, com a igreja e levar a igreja ao arrebatamento, ou ele pode voltar para mim, voltar para você através de alguma situação aí, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Então ele pode nos chamar a qualquer momento. Então por isso nós devemos estar firmes. Eu gosto daquele texto que Pedro fala, já que Cristo padeceu por vós na carne, então padeçam vocês para que o tempo que vos resta na carne não façam mais as suas vontades, mas façam a vontade de Deus. O tempo que nos resta na carne, ele manda nós fazermos a vontade de Deus, né? Isso é muito interessante.
E aí você sabe o tempo que te resta na carne? Eu não sei quanto tempo me resta na carne. A carne que nós falamos é aqui, nesse corpo. Quanto tempo eu tenho de vida? Ele está falando, para que o tempo que você tem de vida, agora você use para fazer a vontade de Deus. Você use esse tempo para viver a vontade de Deus, para cooperar com o Evangelho. É isso que Pedro fala. Amém? Então, os crentes, nós, irmãos, nós devemos estar conscientes de que por trás de tudo isso, desses empreendimentos humanos, há um espírito, né, uma força maligna que atua contra Deus e a sua palavra. Por trás de tudo isso, né, existe um espírito maligno que atua contra Deus e a sua palavra. Amém? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e os potestades. Neste mundo, nesse sistema religioso, nas músicas que são lançadas, nos livros, nas ideias, nos projetos de lei do governo, tudo isso que o mundo lança, que é contra a palavra de Deus, tenha certeza, o maligno está por trás. Por isso a igreja, enquanto estiver aqui na terra, ela não deve parar de orar, porque a Bíblia diz que Jesus, né, veio ao mundo, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui para destruir as obras do diabo, porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam foram feitos filhos de Deus. Tá bom? E como nós sabemos que nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo testifica, né, no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hoje, nós como igreja, filhos de Deus, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar contra todas essas doutrinas malignas, nós vamos lutar contra todos esse sistema religioso que tem tentado entrar na nossa família, entrar na nossa casa, deturpar a mente de nossos filhos, enquanto nós como igreja, Jesus não vier e não levar a igreja ao arrebatamento, não vamos abaixar a cabeça, não vamos abaixar a cabeça para vírus, não vamos abaixar a cabeça para nada, porque nós estamos aqui como igreja para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou. Amém? E o diabo, ele já está derrotado. Amém? Então eu queria fazer algumas considerações aqui rapidinho. Então, finalmente, né, o mundo inclui todos os temas religiosos também, né, originados pelo homem, né, e todas as organizações e as igrejas também, né, igrejas mornas aí, né, tem muita igreja que, infelizmente, em vez de estar lutando, né, para destruir as obras do diabo, estão construindo obras para o diabo. Olha que interessante. Nesse mundo, nesse sistema maligno, também encaixa de todas essas coisas que eu falei, medicina, agricultura, educação, tudo mais, encaixamos também a religião, porque existem muitas igrejas que, em vez de estar vivendo o evangelho e fazendo o que Jesus veio para fazer, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, eles têm construído obras para o diabo. É aquela igreja, né, de lá de Apocalipse 3:20, né, que Jesus, eis que estou à porta e bato. Né? Jesus está batendo, né, na porta ali da igreja de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, na igreja de Laodiceia. Olha só, versículo 20, a igreja de Laodiceia, ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele está falando o quê? Para uma igreja, né? Então, nós também, nesse tempo mundano, nós vemos isso. Então, algumas considerações rapidinhas aqui, irmãos. Satanás, o diabo. Tem gente que não tem medo de ouvir falar do diabo.
Nossa, o diabo, meu Deus do céu. O diabo. Ok. Satanás, ele é o Deus do presente sistema mundano. Ele é o Deus do presente sistema mundano. Ele é o Deus desse sistema. Ele é o príncipe desse sistema. Tá bom? Ele manda em tudo isso aí. A verdade é essa. Se nós irmos lá em o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, você que está aí na sua casa aí com a sua Bíblia, vai lá que você vai ver como que Satanás, ele é o príncipe desse sistema. Evangelho de João, eu vou abrir aqui com vocês, ó. Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 31. Olha só. Está escrito assim: agora é o juiz deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aí o 32 fala: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha Jesus falando. No 30 ao 32, ó. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juiz deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então ele é o príncipe, ele é o dono, é ele que controla tudo. Amém? Ele controla tudo. E ele não controla sozinho, viu, irmãos? Ninguém faz nada sozinho, nem Satanás. Olha só. O único que faz tudo sozinho é o nosso Senhor, é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que criou os céus e a terra, né? Ele sim, ele faz. Jesus, ele na verdade, ele não precisa da gente, você sabe, né? Jesus não precisa de nós, ele conta com nós, ele conta, ele não precisa, ele conta com a gente, ele conta com a nossa gratidão, ele conta com a nossa fé, ele conta com o nosso amor, ele conta com a nossa confiança, ele conta com a nossa fé no seu Filho, né? Ele conta com a gratidão do amor que ele teve para conosco, né? Mas ele não precisa de nós, amém? Foi ele que estava ali e disse, a Bíblia diz, e disse Deus, né? Haja luz e houve luz, amém? E disse Deus, haja luz e houve luz. Mas fora Deus, ninguém faz nada sozinho, nem Satanás. Nem Satanás. Satanás também não faz nada sozinho, não. Amém? Ele controla, né, esse mundo, como nós falamos. Ele tem os seus subordinados. Satanás, ele tem os seus subordinados. Lá em Daniel, a gente vai lembrar de quando o Gabriel foi levar a resposta para Daniel e ele ficou preso lá pelo príncipe da Pérsia, né? O príncipe da Pérsia. Então Satanás, ele tem um reino organizado, mas ao mesmo tempo desorganizado, né? Amém? Glória a Deus. Satanás, irmãos, ele tem um mundo organizado em sistemas políticos, culturais, econômicos, religiosos, que não são inatamente hostis a Deus e ao seu povo. Amém? João 7,7 vai falar sobre isso, ó. Evangelho de João 7,7. O mundo não vos pode odiar. Olha o que Jesus fala. O mundo não vos pode odiar. Jesus falando, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Ele fala, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más, né? Jesus desde aquela época dizendo, primeiro, Jesus está falando aqui para os discípulos, primeira vez que ele fala para os discípulos, ele fala primeiro isso.
Ele fala: o mundo não vos pode odiar, né? Por quê? Porque mas ele odeia a mim. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifica as suas obras são más. Por que que todo esse povo aí é contra? Bom dia, Pastor Jesus, Diaconis Adriana. Por que que esse mundo ele é contra esse mundo, esse sistema é contra os padrões religiosos cristãos? Né? Porque bate de frente com eles, irmãos. Bate contra eles, vai contra o desejo, vai contra a vontade. Por quê? Eles vivem de acordo com o desejo da carne. Amém? A Bíblia diz assim, Jesus falando: aquele que quer me seguir, venha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? E o mundo, aquele que está nesse mundo, nesse sistema, ele não quer negar a si mesmo. Ele quer viver os prazeres da carne dele, ele quer viver as vontades dele, né? E ele não entendendo, né, a revelação do Evangelho, não entendendo, né, ele acha que na verdade, a nossa conduta, que é de se afastar das coisas ruins, das coisas da carne, revela, né, a podridão, né, da vida que eles servem. E eles sabem disso no fundo, né? A consciência, Deus deixou a consciência para o homem. E isso traz aí como se pode falar, um certo incômodo. Isso traz aí um certo incômodo àqueles que estão no mundo. Amém? Glória a Deus. Aqui no João 15, 18 e 19, João capítulo 15, versículo 18 e 19, aí Jesus, ele vai falar assim, ó: se o mundo vos aborrece, aí ele fala, ó: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Ele fala, como ele tinha falado ali: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Aí ele fala assim, no versículo 20 de João 15, 20: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, olha só que interessante. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Jesus fala que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, né? O mundo amaria. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Agora aqui dá pra gente entender por que nós sofremos muitas perseguições, porque muitas das vezes você vê ali um olho meio torto pro seu lado, né? Muitas das vezes a gente tem que vigiar, porque qualquer discussãozinha pode virar um turbilhão, né? Porque o mundo vos aborrece, porque por causa da sua conduta, por causa da nossa conduta, né? Agora, eu acho interessante que Jesus fala: se vocês fossem do mundo, olha só o que ele fala, o mundo vos amaria, porque ele ama aquilo que é seu. A gente às vezes, todo cristão, né, já se perguntou, né, poxa, tem gente lá fora que parece que não sofre, né? Asaf teve esse problema lá no Salmo 73, né? Quando ele começou a olhar para os ímpios, ele teve inveja dos ímpios. Ele teve inveja dos ímpios e a Bíblia diz que os pés dele quase se desviaram. Se a gente olhar,
né? Para as pessoas que não seguem a Jesus, para as pessoas que estão andando nessa mão, né? Desse sistema religioso que vai contra a doutrina e a palavra de Deus. Nós vamos ver que eles, por mais que eles sofram, passam dificuldade, porque a Bíblia diz que debaixo do sol, o sol da dificuldade vem para todos. Eles sofrem também, tem percas, tudo. Mas a perseguição daqueles que servem a Deus é bem pior. Por quê? Porque nós já disse, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Então esses que são do mundo, que vivem esse sistema religioso, são pessoas normais, amém? Que não tem a revelação do que Deus fez, não reconhece o que Jesus fez por nós. Mas Satanás, né, que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra os principados, ele fica por trás, irmãos, esperando uma brecha para usar essas pessoas, muitas das vezes, situações, para nos atacar. Essa é a verdade. Amém? Então, isso é o que acontece. Segunda consideração aqui. O mundo e a igreja verdadeira são dois grupos distintos. O mundo e a igreja verdadeira são dois grupos distintos, viu? Olha só, o mundo está sob o domínio de Satanás, como nós já vimos. O mundo está sob o domínio de Satanás, né? O príncipe da treva, o príncipe desse mundo. A igreja, ela pertence exclusivamente a Deus. A igreja pertence exclusivamente a Deus. Vamos lá, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 23 e 24. Olha só o que diz em Efésios capítulo 5. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam todas sujeitas a seu marido. Aí fala assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Vós marido, amais as vossas mulheres, porque assim como Cristo amou a igreja. Então, da mesma maneira que o mundo está sob o domínio de Satanás, a igreja está sobre o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por mais que Satanás, como eu disse, tente se levantar contra a nossa fé, contra a nossa conduta, contra a nossa vida aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, Deus nos escolheu, né? Ele nos escolheu, Ele nos tirou do mundo. Para quê? Como está escrito em João 3,8. Para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós não fomos arrebatados e nem recolhidos pelo Senhor Jesus, vamos sim lutar contra esse sistema religioso de Satanás. Não vamos aceitar, não vamos aceitar. Amém? Porque maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Irmãos, você quer acabar com a graça do capiroto? É fácil, irmãos. Qualquer situação. Primeira situação. Quando uma pessoa bêbada ou drogada tá ali, parou você ali, começa a encher seu saco, conversar, falar. Começa a falar de Deus, irmãos. Começa a falar de Jesus. É na hora. Na hora. Homens, mulheres, se vocês estão sendo tentados por Satanás para ter um relacionamento extraconjugal, por exemplo, talvez você está sendo tentado pelo seu amigo de trabalho,
varoa. O varão está sendo tentado pela amiga de trabalho. Começa a falar de Jesus. Começa a falar de Deus. Quando você percebe que a conversa está indo para outro lado, coloca Jesus na conversa para você ver. Satanás corre na hora, irmãos. Na hora. Na hora. Por quê? O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Amém? Glória a Deus. Agora, a terceira consideração aqui. 10 e 8. Amém? Terceira consideração aqui. A paz do Senhor Nazarete. Deus abençoe. Terceira consideração. Nós aqui, cristãos desse mundo, nós somos forasteiros. Nós somos forasteiros, irmãos. Forasteiros e peregrinos. Amém? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Olha só como nós somos forasteiros. Hebreus, capítulo 11, verso de número 13. Está escrito assim, quando fala sobre os heróis da fé, né? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Outro texto que fala sobre isso, que é bem interessante, é 1 Pedro, você que está com a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, amém? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11. Olha só, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Olha o que Pedro fala, mandando a carta ali de Pedro, ele fala assim, amados, na sua primeira epístola, eu peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais que combatem contra a alma. Olha, isso é forte. Nós, como os peregrinos, Pedro aqui nos dá uma orientação interessante. Combatam contra essas concupiscências carnais que faz o quê? Que combatem contra a nossa alma. Não, vos abstenham, né? Ele está falando, vos abstenham. Se distanciem, né? Se limpem, sabe? Se afastem dessas concupiscências carnais que combatem, não é combatem a nossa alma, combatem contra a nossa alma. Porque nós, como seres humanos, como Paulo disse, nós somos seres tricotômicos, né? Que é corpo, alma e espírito. Falava isso ontem para a Stacy, né? Que nós estamos dando aula para ela do e-book Vida Abundante, que ela vai batizar domingo, né? Já está aí preparando, né, para ser batizada em nome de Jesus. E eu estava falando isso para ela. Ó, nós somos corpo, alma e espírito. Paulo diz isso lá em Tessalonicenses, se eu não estou enganado. Então, existem as concupiscências que tentam combater a nossa alma, vencer, né? Que é o inimigo com esse sistema religioso, ele quer o quê? Arrebatar nossa alma, né? E levar embora com ele, porque ele já perdeu. Quanto mais ele puder levar, ele vai levar, irmãos. Sabe? Já estou perdido mesmo, então vamos embora. Ele vai carregando com ele. Então nós temos uma luta dentro de nós contra a carne e o espírito. A palavra diz, né? A carne milita contra o espírito. E a alma aqui, a alma é o campo das emoções. Quem mais você alimentar, mais você vai fortalecer, né? Se eu quero vencer essas concupiscências carnais, igual Pedro fala aqui, eu preciso me alimentar no espírito. Como que eu alimento o meu espírito? Através da palavra. Através da palavra de Deus. Através do quê? Da oração. Através do quê? Do jejum. Então, Jesus, ele deixou, né,
o Senhor Jesus deixou aí algumas armas para nós, né? Quando ele foi tentado no deserto, ele rebateu as tentações, foi na palavra. A palavra é uma espada, ela serve tanto para atacar quanto para defender, né? Então, assim que nós vamos aí fazer o que Pedro diz, né? Não cair nessas consciências carnais do mundo que tentam combater contra a nossa alma, amém? Glória a Deus. Então aqui, nós já vimos aqui. Agora, para encerrar, vamos partir aqui para o texto que nós lemos. Os textos que nós lemos, ele fala assim, ó: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, aí ele fala, a concupiscência da carne, que aqui nós acabamos de falar, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas vem do mundo. Então, de acordo com esse texto, tem 3 aspectos do mundo pecaminoso que são hostis para Deus, que são ali os mais importantes que nós devemos nos afastar totalmente. Tem vários, mas esses aqui são os mais fortes. Primeiro, é o que nós falamos agora, a concupiscência da carne, que Pedro nos fala aqui. Nós, como os peregrinos e forasteiros, igual eu estava falando, por que nós somos peregrinos e forasteiros? Porque nós não somos daqui dessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O homem, ele é um ser passageiro, né? Ele está aqui de passagem, é um ser efêmero, é um ser de pouca duração, né? E é um ser mortal, né? Nós estamos sujeitos à morte. Então, nós somos forasteiros, irmãos. Quando você morrer, você não vai levar nada, certo? Esse terreno que você tem, essa casa que você tem, tomara Deus, né, que nós possamos estar aí incumbidos de educar os nossos filhos, porque depois fica e acaba brigando ainda por aquilo que fica, por aquilo que nós deixamos, né? Então é assim, nesse mundo a gente não leva nada, né? O próprio Alexandre o Grande, quando ele foi enterrado, ele quis fazer questão de ser enterrado com as mãos do caixão para fora, mostrando que ele não estava levando nada. Então nós somos forasteiros nesse mundo, mesmo estamos só de passagem, amém? A nossa pátria é a celeste, louvado seja Deus, amém? Então, vamos lá, os 3 aspectos que eu falei, que nós estamos falando, que está no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, primeiro aspecto, concupiscência da carne. Olha só, concupiscência da carne inclui o quê? O que inclui na concupiscência da carne? Inclui os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos. A concupiscência da carne está incluindo desejos impuros e a busca por prazeres pecaminosos e a gratificação, né? E aquela sensação, a gratificação, muitas das vezes sensual, né? Muitas das vezes sensual. Olha o que 1 Coríntios 6,18 vai falar. 1 Coríntios 6,18, irmãos. Eu vou pôr na versão atualizada. A versão atualizada de 1 Coríntios 6,18. Ó. Fugir. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ao 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele foge das impurezas, né? A concupiscência da carne inclui desejos impuros
Então ele fala, foge das impurezas. Né? Muitas das vezes a gente vai ver também na Bíblia falando fugir das paixões da mocidade. Foge. Falou de carne, irmãos, falou de tentação carnal, foge, pula fora, porque é complicado. Amém? Olha só, Tiago 1,14, né? Vamos lá em Tiago 1,14, rapidinho que nosso tempo está acabando. Tiago 1, versículo 14, ainda sobre a concupiscência da carne, ele fala assim, ó, ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Amém? Então, temos aí que tomar cuidado e lutar. Foge, irmão, foge. Foge, porque a Bíblia diz, ó, fugir da impureza, fugir das paixões da mocidade. Olha que interessante. Satanás, Deus, a palavra do Senhor diz pra gente resistir. Sujeitados a Deus, é lógico. Sujeitem, pois, a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não adianta eu querer sujeitar a Deus sem resistir o diabo, né? Não adianta eu querer resistir o diabo sem me sujeitar a Deus. Então, o que acontece? Eu me sujeito a Deus e eu vou, né, lutar contra Satanás. Né? Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí eu resisto. Deus fala, o diabo vocês resistem, mas a vontade de vocês foge. Tentações, foge. Não brinquem com os desejos da carne, porque é estreito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a concupiscência da carne é uma. Segundo, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, para acabar aqui. Refere-se o quê? Aquilo que a gente falou do Tiago, a cobiça. A cobiça. A concupiscência dos olhos é a cobiça, é o desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos. É uma coisa descontrolada por coisas atraentes aos olhos, mas que é proibida por Deus. Amém? Inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso. Esse desejo que dá prazer pecaminoso. Lá em Êxodo 20, capítulo 17... Êxodo 20, a gente chegou, gente, aí eu acho que eles estão coisando. Êxodo 20, versículo 17, né? Nessa era fala sobre as tábuas da lei, os mandamentos. Lá em 17 vai falar, não cobiceis a mulher do próximo, não cobiceis tal. Então a cobiça, desde lá Deus já estava falando sobre a cobiça, o perigo da cobiça, né? O perigo dos nossos olhos. Nesta era moderna, isso inclui o desejo de divertir-se, né? Contemplando várias coisas aí, concupiscência dos olhos. O que muita gente vem se perdendo na concupiscência dos olhos, irmãos, pornografia, né? Pornografia é uma coisa que concupiscência dos olhos, você se perde, tá? Você se perde. Eu vou contar um testemunho para os irmãos aqui. Eu já não falo que já fui viciado, mas eu já visitei muitas vezes sites pornográficos, né? Mesmo enquanto eu era cristão no início. Por quê? Porque eu tinha ali um gatilho, né? Eu tinha alguma coisa ainda comigo presa ali, mas para a honra e para a glória do Senhor, diante da presença do Espírito Santo de Deus que está aqui, né? Já faz aí, eu acho que de 2018 para cá, para a honra e para a glória do Senhor, nunca mais eu entrei num site pornográfico. Nunca mais eu fui ali, cliquei ali e tal, vamos ali, vamos ver o que é, nunca mais. Acontece o quê? De vir um vídeo tal, né, tal. Tem até um fato interessante que eu achei muito, assim, glorifiquei a Deus, que o pessoal da minha empresa fizeram um grupo, né, eles fizeram um grupo lá no meu setor, só os ali da máquina, da turma minha,
E o meu líder não me colocou ali. E aí ele veio explicar para mim. Ele falou, Marcos, eu não coloquei você ali porque os meninos, tem uns espertinhos ali que foi mandando pornografia, né? Então eu, né, não quis colocar você ali, tá bom? Eu mando para você no privado. Então eu achei gratificante isso, eu achei muito gratificante. Porque ele reconhece que eu estou, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, à margem disso, sabe? Eu não quero até aqui, né? Eu estou de pé para a graça de Deus, né? Pela força de Deus, e eu oro para todo dia para o Espírito Santo me livrar dessas tentações, né? Que o olhar, ele começa tudo na cobiça, Então a pornografia é uma coisa que tem pegado bastante gente aí. Da pornografia, violência, tá? Violência, muitas das vezes você tá ali, filmes violentos, essas coisas aí, irmãos, parece que não, mas tudo que a gente vê vai para nossa mente, às vezes fica guardado ali, tá bom? Imoralidades, assim, tudo mais. Aí a gente vai ver alguns exemplos, né? Eva, lá em Gênesis, ela olhou o fruto era agradável, ela desejou. Né, quando você vai lá em Josué, né, quando eles entram lá em Jericó, Deus fala, não peguem nada. Quando Acã, ele confessa que foi ele que roubou as coisas lá, porque depois que ele rouba, ele pega o que Deus diz para não pegar, Israel perde totalmente a força que tinha, né, para ir alcançando ali o seu território, que era a promessa de Deus. Mas ele confessa, eu cobicei, eu olhei, a hora que eu vi aquilo eu não aguentei. Então muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, cobiça. E Jesus, ele fala sobre isso no Novo Testamento, né? Ele vai falar, né, todo aquele, Mateus 5:28. Vamos lá, só pra gente lembrar, que é um texto que todo mundo se questiona, né? Mateus 5:28, olha só. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aqui, irmãos, muitas vezes a gente fala só para os homens, viu? É para as mulheres também, viu? Qualquer mulher que olhar para um homem, olha só, com intenção impura no coração, também já adulterou. Paulo vai falar, Pedro, acho que vai falar sobre os olhos adúlteros, né? Alguma coisa assim, Pedro fala sobre isso. E aí você pensa assim, poxa, nós, homens, principalmente, nós temos, por causa da natureza pecaminosa, existe muito aquele negócio do automático, né? Você tá ali e tal, quando você vê, bateu o olho, pum, já foi. Irmão, normal. Agora, irmão, deixa eu te falar, tá passando ali de carrinho, tá passando de pé ali, bateu o olho, olhou uma vez, olhou de novo, mexeu, ou deixou cair no coração pensamentos, desejos, já adulterou. Ou rodeou o quarteirão para ver de novo, irmão, já era. Tanto homem quanto mulher. Por isso que nós somos pecadores. Porque muitas das vezes isso nós não conseguimos evitar, né? Por isso, mas graças a Deus, né, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Então, concupiscência da carne, dos olhos, para encerrar aqui, 3 minutos, né, estamos acabando, a soberba da vida, que significa o quê? Um espírito de arrogância, orgulho, independência, autossuficiência. Tá vendo? Que não reconhece Deus como Senhor, nem sua palavra como autoridade suprema. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando não depender de ninguém. Olha, interessante aqui, julgando não depender de ninguém. O que acontece? O que é o soberbo? A soberba da vida é o orgulhoso, é o arrogante, é aquele que acha o eu, né? Eu sou, né? O eu tá na frente, ele é o como que é o nome dele? Tem um nome estranho, João fala Dross.
Ah, eu esqueci. O João manda uma carta para a igreja lá e o rapaz não deixa os irmãos ler. Porque a Bíblia aí diz, João fala que ele queria primazia. Sabe? Ele não queria, porque João era discípulo do Senhor e ele queria a primazia da igreja. Ele queria ser o cara da igreja. Ele queria ser... que os holofotes estivessem todos para ele. Então ele não deixou a igreja ler a carta de João. Diótrefes, se eu não estou enganado. Diótrefes. Né? Então é complicado. Então é aquela pessoa que pensa muito no eu, né? A soberba da vida é isso daí. Tem que tomar cuidado. Então, com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Porque essas pessoas procuram exaltar e glorificar e promover a si mesmo, e julgando não depender de ninguém. Último texto, Tiago 4,16, para encerrar. Tiago capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz. Agora, entretanto, vamos pôr na corrigida aqui, que esse texto está... NVI. Tiago 4,16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete esse pecado. Né? Então, a soberba também, muitas das vezes, é a pessoa que acha que não depende de ninguém. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa fala assim: eu tô achando que líder tal tá soberbo, líder não sei o que tá se achando, não sei o que mais. Mas, na verdade, muitas das vezes, ao ele não se submeter, né, à autoridade, porque um líder espiritual, ele é autoridade não sobre as suas ovelhas, mas é autoridade para as ovelhas, né? Ele é servo. O líder, ele é seu servo, né? E muitas das vezes o soberbo, muitas vezes ele julga talvez que o líder se acha alguma coisa, mas na verdade, se ele não se submete ao seu líder que está ali para servir a ele está sendo soberbo. Amém? Então a soberba muitas das vezes tem isso daí. Então, irmãos, queria encerrar aqui, tá? 10h30. Então o crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem no sistema iníquo do mundo. Nós não devemos ter comunhão com essas pessoas. Comunhão como, Marcos? Eu não posso conversar? Não. Quer dizer, nós devemos reprovar abertamente o pecado deles. Irmãos, temos que reprovar abertamente. Reprovar abertamente o pecado deles. Nós devemos ser o quê? Sal e luz do mundo para eles. Devemos amá-los, amém? E procurar ganhar eles para Cristo, tá bom? É isso que nós devemos fazer. Procurar ganhar essas pessoas para Cristo. Amém? Muito obrigado aí a todos aí que estiveram conosco esse tempo aí, acompanhando. Então é a relação entre o cristão e o mundo, né? Essa é a nossa relação com eles. Amamos. Mas a nossa conduta, o nosso manual cristão é a palavra do Senhor. E só para terminar, tá muita gente falando, a Bíblia tem que ser atualizada, né? Do pastor lá, né, que falou. A Bíblia tem que ser atualizada. Tô com essa Bíblia aqui, acho que os irmãos já conhecem. Sabe a revista atualizada? Ela foi atualizada de novo, ó. Nova Bíblia de Estudo, nova, atualizada. A revista atualizada foi atualizada de novo. Então não precisa atualizar a Bíblia, irmão. A Bíblia, ela não é antiga, ela não é nem moderna. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é eterna. Amém? Irmãos, fiquem com Deus. Obrigado a todos que ficaram aí e que Deus os abençoe. Termina esse estudo aqui. Domingo que vem, que era o Porto Belo, de novo, não teremos, porque teremos o batismo. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigado àqueles que ficaram conosco e àqueles que vão assistir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.